Olá, meu nome é Lucas Pérez Eschenberg, sou advogado tributarista e hoje tenho um objetivo sólido de ensinar a vocês a definição do conceito de tributo. O que é o direito tributário e quais são as espécies tributárias existentes e contidas em nosso ordenamento jurídico. Já adianto que possuo um enorme objetivo, um enorme desejo de deixar isso bem claro, bem fácil e simples de se compreender. Até porque o público que aqui assiste o vídeo, em sua grande maioria, são estudantes de direito de quarto, quinto ano ou bacharéis que já estudaram, já concluíram seus cursos de direito, que têm o objetivo de ser aprovados no exame de ordem. Além desses, também os concurseiros assistem a este vídeo, bem como os empresários que têm a dúvida e querem aprender e estudar um pouco sobre o conceito e sobre direito tributário. O que é direito? Direito nada mais é do que a junção de normas, são várias normas que formam a palavra, que formam o conceito de direito, que juntas regulam as relações sociais em um determinado país ou local. Então, peraí, professor, você explicou para mim, você explicou para nós que o direito regula uma sociedade? Sim, exatamente. Então, o direito é essa junção de normas. Pensem em uma bola, um círculo redondo. Dentro desse círculo, existem várias partículas, existem vários pontos, pequenos pontos, pontos que nem possamos ver a olhos nus. Esses pontos, juntos, formam um círculo. Então é isso, o direito ele é uma junção de normas. Você tem, por exemplo, no Brasil, você tem várias normas, você tem direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito civil, direito trabalhista, direito do trabalho, e juntos, se você juntar todos eles, você tem um ordenamento jurídico. É isso que é ordenamento jurídico também já, resumidamente, né? Bem simples. É isso, é essa junção. E essa junção é o que regula as relações sociais, as relações que se dão e existem dentro do nosso estado, dentro do nosso país, do Brasil. Certo? Então é isso. Direito é isso. Direito é o conjunto de normas que regulam as relações em determinada sociedade. Certo? Partindo desse pressuposto, partindo desse ponto e deste conhecimento, vamos pensar o que é tributo. Onde eu acho o conceito de tributo? Bom, o conceito de tributo deve estar no artigo de lei. Qual artigo de lei? No CTN. Que o CTN, só resumindo, o CTN ele veio antes da Constituição. Se você pegar o CTN, no início dele, olha só. Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966. A Constituição é de 88. Nossa, professor, então o direito tributário existe antes? Existe. Ah, mas o CTN existe antes da Constituição? Existe. Ele foi recepcionado pela Constituição. Essa aula é uma aula de direito constitucional, obviamente, que existe aquela diferença entre lei ordinária e lei complementar. Ele foi aprovado pelo quórum de lei ordinária, mas quando a Constituição de 88 saiu, ele foi recepcionado como se lei complementar fosse, certo? Então ele é como uma lei complementar, embora ele não tenha sido aprovado pelo quórum exigido pela lei complementar, tá bom? Ele foi recepcionado pela Constituição. Vejamos o que diz no artigo 3º do CTN. Vamos lá. Tributo é toda prestação. Prestação. O que é uma prestação? Não é uma prestação aquela que eu tenho que pagar todo mês, prestação do carro e tal. É basicamente isso. É uma obrigação. Tributo é toda obrigação pecuniária. Então ele é uma obrigação de dar dinheiro. Ele é uma obrigação de pagar. Compulsória. O que é compulsória, professor?
Compulsória, a palavra compulsória, de compulsoriedade, significa obrigação. Então, ele é uma obrigação pecuniária obrigatória. Caramba! Então, eu sou obrigado a pagar? Você é obrigado. Quando? Quando você estiver nas situações que exijam que você pague. Isso será explicado e ensinado mais adiante. Vamos lá. Ele é uma prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir. Isso não precisa, sem delongas, tá? Basicamente em moeda. É isso. É uma obrigação de pagar. Que não constitua sanção de ato ilícito. Que não constitua sanção de ato ilícito. Peraí. Então, o tributo, ele não pode constituir uma sanção de ato ilícito? Então, o tributo não constitui. Então é o quê? O tributo não é uma sanção de ato ilícito. O que é uma sanção? É uma punição, vamos dizer assim. Ele não é uma punição por algo errado que eu fiz. Ele não constitui uma punição por algo errado que eu fiz. Então não é porque eu fiz algo errado que eu tenho que pagar tributo. Não. O tributo, ele nasce de outra maneira. Ele não tem esse cunho de penalizar alguém, tá? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele não constitui sanção de ato ilícito. Então ele não é uma multa. Multa é quando você faz algo de errado. Tô devendo o banco. Deixei passar do prazo de validade, o boleto. Aí gera uma multa. Por quê? Porque eu fiz algo errado. Eu fiz algo ilícito. Passei no sinal vermelho, levei uma multa de trânsito. Isso é tributo? Não é tributo. Isso é multa. Multa não é tributo, tá? Multa, coloca no caderno de vocês. Multa diferente de tributo, certo? Não tem nada a ver com tributo. Então eu sei que tributo não é uma sanção de ato ilícito. É isso que ele está querendo dizer aqui. Instituído em lei. Aí é o princípio da legalidade. Princípio este já conhecido de vocês, de outras matérias, de outros, como dizer assim, de outros carnavais, né? Basicamente, o princípio da legalidade é que para algo ser exigido, ser cobrado, enfim, tem que estar em lei, certo? Um crime em direito penal, um crime só é crime se a lei disser que ele é crime. Se não tiver uma lei dizendo que ele é crime, não é crime. Ok? E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Peraí, então quem vai cobrar? O fisco. O que é o fisco? Quem é o fisco? É a autoridade fiscal. A autoridade fiscal vai cobrar o tributo como? Mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É interessante observar que a administração pública só pode fazer o que está previsto em lei. Então ela tem que seguir a lei para cobrar o tributo. E ela é obrigada a cobrar o tributo. Então são duas informações dessa última parte. A administração pública, ela é obrigada, da mesma forma que você tem a compulsoriedade de pagar o tributo, a administração pública tem a compulsoriedade de cobrar o tributo. Então ela é obrigada a cobrar e ela só pode cobrar se estiver dizendo em lei que ela pode cobrar aquele específico tributo, que eu vou adentrar no mérito de falar sobre tributos. Beleza até aqui? Certo? Então marquem no artigo 3º de vocês do CTN. Marca a palavra prestação, lá no início. Tributo é toda prestação, pode marcar. Depois, compulsória, marca compulsória, em moeda cujo valor nelas possa exprimir, não marque nada. Que não, marque o não constitua sanção de ato ilícito, pode marcar. Instituída em lei, marca só a palavra lei. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pode marcar isso tudo. Lembrando que, com relação a marcações, vocês vão ver outro vídeo que vai falar sobre isso, como pode ser feita ou como não pode ser feita no Vademecum para levar para a prova da OAB. Aqui é basicamente uma marcação para vocês entenderem. E é simples, tá? Só marcar com marca-texto. Certo? Bom, com o conhecimento já adquirido sobre o conceito de tributo, vamos então mais adiante. Agora eu já sei o que é tributo. Agora eu preciso saber duas coisas. Primeira, quando que nasce a obrigação de pagar um tributo, quando que nasce essa relação jurídica,
ou, vamos dizer assim, relação jurídico-tributária, e também quais são as espécies tributárias, para verificar e entender melhor como isso funciona na prática, certo? Tá bom. Na doutrina pátria, os doutrinadores, os juristas, criou-se, né, eles criaram um conceito que se chama regra matriz de incidência tributária. A regra matriz é um pouco mais ampla do que aqui eu vou falar, eu não vou falar sobre todos os conceitos, porque também não cabe, não cai em primeira fase, mas a regra matriz, ela tem uma linha do tempo. Essa linha do tempo, eu vou colocar aqui na tela para vocês, a linha do tempo ela vai dizer quando nasce, quando começa essa relação e quais são as hipóteses que podem acontecer entre o fisco e o contribuinte. Lembrando que o contribuinte sou eu, é você, é a empresa do nosso amigo, do pai, do vizinho, enfim, ou de alguém que a gente nem conhece, né? Mas pode ser contribuinte pessoa física ou jurídica, certo? Pois bem, essa linha do tempo, como ela começa? Como vocês podem ver aí na tela, ela começa com HI. O que é HI? Né? HI é hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? É uma previsão subjetiva, contida na lei, que nos diz que aquilo é uma hipótese que, caso ocorra, haverá a incidência de determinado tributo. Então, peraí, o que você falou para mim? Tá, vamos pegar emprestado um conceito de direito penal. Eu gosto de usar os conceitos de direito penal e os fatos como ocorrem no direito penal, porque é muito simples para explicar para as pessoas como as coisas acontecem no direito. Bom, no direito penal, mais uma vez no mundo fenomênico, o que é o mundo fenomênico? É um mundo da imaginação. No mundo fenomênico, você tem a previsão legal, matar alguém. Aí tem uma pena, enfim. Matar alguém. Se eu matar alguém, eu vou receber a pena e tudo aquilo vai acontecer. Mas e se eu não matar? Nada acontece. Então, a hipótese de incidência é isso. Caso ocorra, o resultado será X, certo? Ok. Então, a hipótese de incidência, ela nos leva a um fato gerador. Qual é o fato gerador? Por exemplo, na hipótese de incidência do IPVA, que é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. O fato gerador do IPVA é o quê? Possuir veículo automotor. Então, quando eu possuo um veículo automotor, eu cometi o fato gerador desse tributo. Então, nasce, pode ver embaixo, tem uma seta para baixo, nasce para mim, contribuinte, a obrigação tributária, OT, obrigação tributária. Qual é a minha obrigação? De pagar o IPVA. Deu para entender, gente? Então, peraí, hipótese de incidência é quando eu leio o artigo de lei. Eu li o artigo de lei fala, tal, beleza. Se eu cair naquilo, eu cometo o fato gerador. E o fato gerador é qual? É possuir veículo automotor. Cometi o fato gerador, gera para mim uma obrigação tributária. Então ela só vai existir se eu cometer o fato gerador que está previsto na hipótese de incidência. Certo? Posteriormente, vocês podem ver que a linha continua e existe uma palavra chamada lançamento. O lançamento nada mais é do que a formalização da existência de um crédito ou de um débito. Ah, como assim, professor? Um débito que você tenha que pagar à fazenda e um crédito que a fazenda tenha que receber. Exemplo, o IPVA. Como que você sabe que tem que pagar IPVA? Ah, eu tenho carro, então eu sei. Tudo bem, mas tem um boleto. Esse boleto é a formalização do crédito que a fazenda tem com o contribuinte. Então ela vai, faz o boleto, gera esse boleto, né? Esse boleto pode ser enviado por correios ou você pode consultar ele também no site da fazenda e consegue pagar essa dívida. Então, o lançamento nada mais é do que a formalização da dívida, a formalização da existência de um crédito ou débito, ok? E quando formalizado, quando realizado esse lançamento, observação importante, existem diversos tipos de lançamento, que não vou falar aqui porque é matéria de outro vídeo, mas esse é uma das espécies de lançamento, existem outras, tá? E quando feito o lançamento, ocorre a formalização do crédito tributário, como eu acabei de falar.
Esse crédito tributário, se não for pago, ele pode vir a se tornar uma dívida ativa. Pode ver que embaixo tem uma seta D.A, dívida ativa. Então, se você não pagar o IPVA, ele vira uma dívida ativa. O que é uma dívida ativa? É um documento comprobatório da dívida existente entre o contribuinte para com o fisco. Se essa dívida ativa não for paga também num prazo de validade contido no documento criado, irá ocorrer uma execução fiscal. Uma execução fiscal é uma ação judicial que é movida pelo fisco, pela fazenda, através do seu procurador, contra, versus, como algumas pessoas gostam de dizer, o contribuinte que o deve, certo? Agora que nós sabemos o conceito de direito tributário, o conceito de tributo, e quando nasce a relação jurídico-tributária com a consequente obrigação tributária de levar dinheiro, de levar pecúnia aos cofres públicos, passemos, pois, a entender quais são as espécies tributárias. Quais são elas? Bom, temos duas teorias. A teoria tripartite, que é aquela contida no artigo 5º do CTN, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, peraí, professor, não estou entendendo nada. O que você falou? O que eu falei? Eu falei que existe uma teoria tripartite, denominada tripartite, que é aquela teoria que está contida no CTN. O CTN, no artigo 5º, diz, vamos ao artigo 5º, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nossa, agora eu entendi o que é imposto. Eu nem sabia que imposto, eu achava que imposto era uma coisa, tributo era a mesma coisa. Não. O imposto, ele é um tributo. Mas um tributo não necessariamente é um imposto, porque o tributo pode ser imposto, pode ser taxa, pode ser contribuição de melhoria. Essa é a teoria tripartite, que está no CTN. É bom levar isso para a prova, porque eles podem perguntar o que é a teoria tripartite. A teoria tripartite é a teoria adotada pelo CTN ao dizer e descrever que os impostos existentes são impostos, os tributos existentes são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Ok? Mas essa teoria não é a maior teoria, não é majoritária e não é a mais adotada. A mais adotada e a que convenceu todos, inclusive os doutrinadores, e decidida, definida, né, absorvida, assim dizendo, pelo STF, que é o guardião da Constituição, é a teoria pentapartida. A teoria pentapartida, ela diz o quê? Olha, temos essas três espécies tributárias, mas temos mais duas. Então, peraí, ele agrega aquilo que já está no CTN. Então, o CTN está impostos, taxa e contribuição de melhoria? Beleza, ele coloca mais duas. Quais são? Empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Fechou, 5. Quantas espécies tributárias tem? 5. Quais são? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Certo? Então as taxas têm previsão legal no artigo 77 do CTN e no artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 77 do CTN, que diz o seguinte: as taxas cobradas pela União, Estados, DF ou municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador, aqui ele está dando já o fato gerador da taxa, o exercício regular do poder de polícia, esse é um dos fatos geradores, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, peraí, ele falou aqui, pode marcar aí, né, fato gerador, também a competência, que é Estados, DF, município e União, o fato gerador, e coloca os dois fatos gerador, que é o poder de polícia, ou a efetiva ou potencial utilização de serviço público específico e divisível. O que é específico? É quando eu consigo especificar o serviço. Taxa de coleta de lixo. Eu consigo especificar esse valor, essa taxa. Né? O serviço é esse serviço que está sendo prestado, e a taxa para se realizar e para ter acesso a esse serviço é X.
Quando ele fala aqui divisível, o que é divisível? É muito simples. Divisível é quando você consegue também conceituar quem está recebendo esse serviço. Por isso, entende-se que, por exemplo, o serviço de iluminação pública não pode ser o contribuinte não pode, a pessoa que recebe, se é uma coletividade, eu não consigo dividir, eu não consigo saber quem é o destinatário, que é o beneficiário daquele serviço, eu não posso cobrar com taxa, porque a taxa tem esse cunho de ser específica e divisível. É divisível? É. Taxa de coleta de lixo. Ou a empresa presta determinado serviço e gera lixo e ela paga taxa para que vão lá e retirem aquele lixo constantemente quando ela gera o lixo, e ela paga essa taxa específica. Pagando essa taxa específica, eu sei que o serviço é específico e eu sei que é divisível, porque é aquela empresa que está recebendo. Quando eu tenho uma luz na rua, todas as pessoas passam na rua, todas as pessoas recebem e se beneficiam com aquele serviço. Então, como é que eu vou falar que é divisível? Não é divisível, então não é uma taxa. Então lembra, para ser taxa, o fato gerador tem que ser ou serviço de polícia ou serviço público prestado, específico e divisível, tá? Só decorar isso que vocês já vão bem na prova. Aí, fiquem tranquilos quanto a isso que vai dar tudo certo. Estudem a fundo esse assunto e vai dar tudo certo. Bom, eu já falei de impostos, já falei de taxa. Contribuição de melhoria. Resumidamente, vou resumir bem. A contribuição de melhoria, a previsão legal está no artigo 81 do CTN e no artigo 145, parágrafo 3º da Constituição Federal. O artigo 81 diz, eu não vou ler inteiro, mas a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Bom, o que vocês vão marcar? Marquem aí a contribuição de melhoria, depois marquem União, marquem Estados, marca DF, marca municípios, depois marquem face ao custo de obras públicas, marquem decorra a valorização imobiliária, marquem limite total, a despesa realizada, depois marquem como limite individual, depois acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, por exemplo, é um exemplo muito bom de se falar. Eu moro no bairro X. Veio a administração pública e construiu um metrô próximo à minha casa. Gera uma valorização no meu bem, no meu imóvel. Então, mediante lei, pode sim a União, Estados, DF e municípios instituir essa contribuição de melhoria, desde que não exceda ao valor da própria obra pública, né? Então, se eles pagaram lá 100 mil reais para fazer um metrô, 1 milhão, 2 milhões, que seja, eles não podem arrecadar mais do que isso com essa contribuição de melhoria, porque ela tem um cunho de financiar a obra e não de lucrar, certo? Então, contribuição de melhoria ficou bem claro. Se vocês quiserem ler depois, pode ler o 81 e 82 do CTN e vocês vão entender um pouco melhor sobre os pontos aí que não foram falados, né? As entrelinhas aí. Então, nós falamos impostos, taxas e contribuições de melhoria. O que faltou? Os empréstimos compulsórios, previsão legal, artigo 184 da Constituição Federal. Obviamente não vai ter no CTN, porque o CTN, como eu falei antes, é a teoria tripartite. Então, só encontramos impostos, taxas, contribuições de melhoria. Os empréstimos compulsórios estão no artigo 148, parágrafo único da Constituição. 148, parágrafo único. Diz assim: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Peraí. A União, mediante lei complementar,
poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, peraí, ele está falando que só a União pode fazer isso. Olha aí, ó, já é uma competência que nos outros nós não vimos. Só a União, anotem aí, só a União pode fazer empréstimos compulsórios e ele só pode ser instituído por lei complementar. Olha que bacana, até agora é o único, né? Aí, o parágrafo 1º e 2º diz assim, parágrafo 1º, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua eminência. Então, peraí, se tiver calamidade pública ou guerra externa ou sua eminência, o fato de estarmos próximos, estarmos diante desse cenário, ocorre sim o fato que gera o poder fazer, o poder instituir da União. No parágrafo 2º diz assim, no inciso 2º, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B, certo? Depois ele termina no parágrafo único e diz: a aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Então tem que fazer uma prova de que de fato aquilo era necessário, enfim. Basicamente aqui o empréstimo compulsório, nós temos as hipóteses que ele pode ser instituído. Como eu falei, guerra externa e sua iminência ou calamidade pública. Então nessas condições, nessas situações, pode sim existir aí a figura do empréstimo compulsório. Então, nós temos as contribuições especiais, ou contribuições especiais, ou contribuições parafiscais, são aí contribuições que são criadas com um objetivo específico. Lembra que eu falei que taxa não pode ser cobrada, o serviço de iluminação pública não pode ser cobrado por taxa, porque não é um serviço específico e divisível, certo? Não é específico e divisível, eu já expliquei o porquê, né? Ele não é divisível também pelo fato de que uma pessoa que passa na rua vai se beneficiar daquela luz que está iluminando eu não consigo identificar quem foi a pessoa que passou, então não é divisível. Ok, e como que eu cobro? Por contribuição. É uma contribuição especial, é uma contribuição criada para atender determinada situação, determinada condição e assim o valor que é arrecadado retorna para o serviço, né? É um valor específico aí no caso, só não seria divisível, né? Mas é específico. Então eu cobro mediante contribuição. Outra contribuição especial. Tem uma contribuição especial muito simples. A mensalidade que se paga aos órgãos de classe. Por exemplo, OAB, por exemplo, CRN, CRM, eu sou médico, sou dentista, sou nutricionista, eu pago todo mês para poder atuar, para poder praticar a minha profissão, e esse pagamento que eu faço, eu pago a contribuição, é uma contribuição especial, é uma contribuição que eu pago para poder atuar, eu pago para poder fomentar aquele órgão de classe, né? E é justamente por isso que ele criou. Então, peraí, professor, você falou que quando eu pago o órgão de classe, eu estou pagando um tributo? Sim, você está pagando um tributo. E se não pagar esse tributo, vai acontecer todo aquele caminho que eu já mostrei na linha do tempo e você pode aí, de fato, ter uma dívida ativa com a União, ter uma execução fiscal, né? Tem as ressalvas, tem entendimento sobre a OAB como órgão de classe, como a diferenciação que existe, enfim. Mas são conteúdos que não vão cair na sua prova e eu não vou entrar no mérito de falar sobre cada um. Pelo menos na primeira fase do exame não vai cair sobre essa diferença entre eles. Pode cair alguma coisa sobre a OAB, até porque vocês estão estudando sobre ética, enfim, por aí vai. Basicamente, essa contribuição são tributos que têm destinação específica, são criados para atender determinado requisito. Importante é não confundir com contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é somente aquele tributo que existe para pagar uma melhoria que aconteceu no seu imóvel decorrente de uma obra pública, tá? Não tem nada a ver com contribuição especial.
Tá? E na contribuição especial são todas essas contribuições que aparecem, que existem e que necessitam ser cobradas dessa maneira porque não se enquadram em nenhum dos outros 4 institutos criados como espécie tributária. Então, não é imposto porque não se enquadra, não é taxa porque não se enquadra também, não é contribuição de melhoria e não é empréstimo compulsório. Então, é uma contribuição especial. Tá bom? Espero ter ajudado, tá? O fundamento dessas contribuições especiais é o artigo 149, artigo 149-A e artigo 195 da Constituição Federal. Espero ter ajudado, espero ter sido claro, espero que vocês gostem dessa aula. Em breve teremos mais vídeos aí sobre diferentes temas, diferentes assuntos do direito tributário e também com o meu amigo Rodrigo Coca, Dr. Rodrigo Coca, que nos fará a explicação, a explanação de assuntos atrelados aí ao direito civil. Muito obrigado e até mais.